Glória a Deus. Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, tome seu assento por bondade. Eu glorifico a Deus por estar aqui cultuando a Ele e também tendo este momento de comunhão com a Arca da Aliança. E sendo essa a minha última participação nessa vinda, eu deixo aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Frank e todo o corpo ministerial, todos os demais pastores, obreiros, líderes que nos acolheram tão bem aqui. Também a nossa irmã Ellen, que nos acolheu com muita hospitalidade, e todos os demais envolvidos. E eu vim cirurgiado, como o pastor falou ontem, fiz um esforço muito grande, e quero dizer aos irmãos que não fiquei nem um pouco arrependido, estou muito satisfeito e vi que valeu a pena. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sou pregador itinerante, não vivo de agenda, né? Tivemos a oportunidade de conversar bastante com os nossos pastores. E por que digo que vi que valeu a pena fazer todo esse esforço? Porque encontrei uma igreja que ama ouvir a palavra de Deus. Então, isso me fez ter a plena convicção de que valeu a pena. Até porque ontem o culto foi na rua. Eu gosto de culto na rua, mas tanto culto quando é feito em rua, praça pública ou em ginásio, os irmãos podem observar de maneira geral que a gente pentecostal geralmente fica disperso. De maneira geral, né? Quando é feito assim em ambientes abertos, fica aquele passo a passo, aquela conversa, aquela distração. E ontem ali nós estávamos em praça pública, mas a igreja estava compenetrada num só espírito, não é, irmãos? Isso é bonito, porque às vezes nós estamos em um templo e o povo não está com a mente concentrada, até num ambiente como esse. Então, ontem eu vi a identidade dessa igreja e hoje continuo vendo, não é isso? Então, é bom estar no lugar onde a palavra é ensinada e a igreja vive o efeito dela, não só na hora do culto, porque tem muita gente que encomenda efeitos instantâneos, como se a palavra de Deus fosse um miojo, ali de 2 minutos, 3 minutos, comeu, mas depois de meia hora você já está caçando algum biscoito no armário para completar o buraco que ficou. E a palavra de Deus não é esse macarrão instantâneo que você come e depois fica procurando, catando uma coisa para preencher. A palavra de Deus é um pão vivo que nos sacia completamente. Então, se tiver profecia, se tiver revelação, é bônus. Mas se não tiver nada disso, mas tiver doutrina, 1 Coríntios 14, né? Quando vos reunir, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação. Paulo disse, faça-se tudo para edificação. Então, a igreja ela vai crescendo. E ontem nós iniciamos uma reflexão sobre a ressurreição de Jesus e vamos continuar. Lá em 16 de Marcos, os irmãos sentados como estão, eu sei que já foi feita a leitura, e a gente vai lendo versículo por versículo, pois não quero cansá-los. Mas nós paramos em um versículo de número 9. 8. Eu só vou ler o 9, os irmãos deixam a Bíblia aberta e depois a gente continua meditando versículo por versículo, amém? Como reverência apenas o verso 9. E tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Quem diz amém? Pode sentar. Meus irmãos, observe que a agenda de Jesus estava combinada com a do Pai. E Jesus, de maneira muito organizada, vai dar seguimento a esta série de visitas que vai durar 40 dias. Ontem nós refletimos que o Senhor Jesus, ele não tem pressa, pois ele é eterno. E, sendo Deus, evidentemente, desfruta deste atributo. Então, tinha algumas pessoas para serem tratadas. E a primeira aqui escolhida para ser testemunha ocular é Maria Madalena. João, Lucas, Marcos vão falar de Maria Madalena, ou Maria de Magdala,
como dizem outras versões, nos seus evangelhos. Mas só Marcos faz questão de colocar essa especificação no nome dela. Maria Madalena, a que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Não no sentido de olhar para o passado dela e querer envergonhá-la ou desmerecê-la, de maneira alguma. Mas mostrar como Jesus é especialista em transformar vidas. Porque nós, humanos, a gente gosta de vez em quando de estar dando uma revirada em antecedentes criminais e espirituais. A gente crente, eu não vou nem falar dos não crentes, mas a gente, veja que eu estou falando vocês, eu estou me incluindo, que tem pregador que pega a marreta, bate na cabeça de todo mundo, menos na dele. Eu estou me incluindo, estou confessando o meu pecado. Nós, crentes, gostamos de vez em quando dar uma folheada nos antecedentes dos outros. Os nossos não. Os nossos a gente diz que Jesus apagou o nosso passado, jogou no mar de esquecimento, não me lembrarei mais. Mas quando a gente vai falar de alguém, a gente costuma de dizer, né? É aquela criatura que não servia para nada. É o irmão fulano, que não prestava para nada. A gente gosta de dar esses relatórios, se lembrando do passado, mas para desabonar, desacreditar, desprezar. E temos que ter cuidado, porque o especialista em relembrar passado para colocar alguém para baixo é Satanás. O nome dele, diabo, significa acusador. A especialidade dele é falar mal, é revirar o baú lá do passado, encontrar as pendências e jogar no nosso nome para que tudo que seja relacionado a gente fique para baixo, fique no andar de baixo. Jesus, ele tem uma propriedade tão maravilhosa de transformar isso, quando ele chega na vida de uma pessoa, que até quando o passado dessa pessoa é falado, não gera vergonha, mas gera honra. Porque uma coisa é Satanás aparecer e dizer: ah, essa aí é a Madalena, a que vivia endemoniada. Até porque estava falando dele mesmo. Mas outra coisa é um evangelista dizer: Jesus escolheu como primeira testemunha ocular Madalena, a que antes era endemoniada. Ou seja, numa ótica humana, ela era a última para ser escolhida para a posição de honra de primeira testemunha ocular. Mas quando Jesus chega, ele pega o instrumento da desonra e da vergonha e transforma em um título de honra. Só Deus tem poder para fazer isso. Madalena, a ex-endemoniada. Satanás, quando ia falar dela, terminava tendo que glorificar o nome de Deus. Madalena, um dia eu até usei ela, mas agora eu não tenho mais espaço, porque ela se encontrou com Jesus de Nazaré e deixou ela transformar a vida dela, não é? Então, é isso que a gente precisa entender quando o evangelista cita que Jesus escolheu aparecer primeiro para Maria Madalena, uma ex-endemoniada. Isso é muito importante para que ninguém fique com complexo de inferioridade pelos cantos, deixando ser esbofeteado por Satanás. Tudo aquilo que o Senhor fez na minha, na sua vida, deve concorrer para a glória do nome dele. Não a nossa, mas a dele. Então Jesus, ele tinha esse carinho especial com Madalena, mas não era só com ela. No verso 10, ela ficou muito animada quando viu Jesus, né? Primeiro, ela foi tomada de espanto, nós vimos, e de assombro. O verso 8 usa a expressão temor e assombro, quando viram o sepulcro aberto. Já outro evangelista, João, diz que quando Maria Madalena viu Jesus, ele começou a falar com ela, mas ela não percebeu que era ele, porque parece que Jesus estava mesmo ressuscitado numa aparência tão normal que ela confundiu ele com um jardineiro e disse: aonde é que o Senhor o colocou? E Jesus já tinha removido a pedra, estava falando com ela e ela não estava percebendo o milagre. E aí vai ser necessário somente uma palavra
para Jesus desmontar a estrutura da adoradora Maria Madalena. Vai chamar ela pelo nome. Jesus não vai cuspir fogo, não vai soltar brasa da venta, não vai cortar laço, não vai botar uma espada flamejante no rosto dela. Não, Jesus só vai olhar para ela e dizer: Maria. Veja como Jesus é. A gente precisa de fogos de artifício, de orquestra, de tanta coisa para se afirmar. Jesus se mostrou sem nem falar dele, falando dela. Jesus se revelou, chamando ela pelo nome, porque Jesus podia dizer: ei, acorda, sou eu. Mas Jesus nem precisou falar dele. Falando dela, ela reconheceu que era ele. Um jeito especial parece que ele tem de chamar o nome de cada um de nós. Não sei se era uma entonação, não sei se era o timbre da voz, o sotaque, mas quando ele disse Maria, ela já foi fazendo aquilo que ela gostava de fazer quando estava diante de Jesus, adorar. Ela responde chamando ele de Raboni, Senhor da minha vida, mestre da minha alma, e se prostra para adorar. Eu nem posso, glória, por isso que é perigoso pregar pentecostal, que a gente esquece. Aí quando ela foi se prostrar, ela quis agarrar Jesus, porque se Jesus chegasse agora nessa vida midiática, talvez ia pedir logo para tirar uma selfie. Mas eu acho que Jesus não. Eu acho que a gente ia correr para abraçar ele, que foi o que ela fez. Quando ela foi abraçar, ele disse: calma, se alegre muito não, que eu não sou só seu não. Eu vim, mas não é só com você o mistério, porque eu não tenho grupinho. Eu vim para todo mundo. Veja como Jesus é. Jesus disse: não me detenha, me adore, mas não me prenda, porque eu não sou seu. Eu vou fazer uma ronda, eu tenho umas visitas para fazer. Tem uns deprimidos, tem uns ansiosos que está pensando que eu ainda estou morto. Mas vai lá e diz a eles que eu estou indo lá na Galileia para marcar o encontro e colocar as coisas no lugar. Louvado seja Deus. Interessante aqui o verso 7, que Jesus diz o que ele já tinha falado quando estava ainda em vida, antes de ser morto. E Marcos registra isso no verso 7. Eu estou indo adiante de vós para a Galileia. Por que Jesus não marcou o encontro em Jerusalém? Por que Jesus não marcou o encontro no Getsêmani, que foi a última vez que os discípulos viram ele tão amargurado? E Jesus podia marcar o encontro lá e pedir para soltar um dos nossos hinos que nós gostamos, por exemplo. Olha eu aqui, né? Essas canções triunfalistas que a gente canta. Ninguém vai me impedir de receber. Se o autor do hino estiver aí, não me tenha por inimigo. Eu não estou ridicularizando o hino. Eu estou dizendo que a gente gosta de usar essas canções triunfalistas, né? E Jesus podia chegar cantando: quem me viu verá, olha eu aqui por cima, eu dei a volta por cima, é dupla honra, sobrevivi e tanta coisa assim. Mas escutem, Jesus é tranquilo. Jesus não está preocupado em se mostrar. Ele está preocupado em tratar pessoas, não é? Jesus não está preocupado em dar carteirada, porque se Jesus fosse um menino mimado de painho, ele já ia chegar dando as carteiradas. Olha eu aqui, tu disse que eu não ia viver? Tu não disse que eu não era rei? Tu não disse que eu não era Deus? Vocês agora vão ter que me engolir, vão ter que me aceitar. Não, nada disso. Jesus vai tratar com cada um na medida que cada um suporta. E é interessante que ele manda a Madalena dar o recado: diga a eles que estou indo para Galileia. Galileia, irmãos, era o lugar mais improvável para o ser divino escolher para ser sua base de tarefa. Porque Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre fez as coisas ao contrário das convenções humanas. Jesus era especialista em quebrar protocolo, quebrar paradigma, virar as coisas pelo avesso. Galileia foi o lugar que ele escolheu para fazer seu primeiro milagre. Ele poderia ter escolhido o templo central em Jerusalém, mas escolheu Caná da Galileia e um casamento. Já foi um tabefe na cara dos essênios, que era uma das grandes congregações do tempo. Os essênios tinham pavor a casamento. E os essênios aguardavam o Messias, mas eles esperavam um Messias muito puro, tão puro que não convivia com ninguém. Aí Jesus diz: eu vou logo mostrar a eles que eu sou diferente. O meu primeiro milagre vai ser numa festa de casamento. Botou logo para quebrar a convenção da congregação dos essênios. E outra coisa, escolheu Caná da Galileia. Quando
Quando a gente fala Caná da Galileia, parece ser um mero termo geográfico, mas os irmãos têm que lembrar que a Galileia era uma região depreciativa para os judeus. É tanto que eles condenominaram ela, apelidaram de Galileia dos gentios. Era terra de mistura. O judeu da gema mesmo, ele não gostava do território galileu. Por isso que denominaram a região central de Judeia, para dar a ideia de que eram puros, que eram da gema, um senso bem nacionalista. E o pessoal da Galileia herdou aquela miscigenação lá do pessoal do norte. Então, território galileu era território miscigenado, mestiço, não puro. Foi lá que Jesus escolheu para fazer uma ronda e selecionar justamente a sua mesa diretora. Estou falando dos 12 discípulos. Não escolheu na Judeia, escolheu na Galileia, torando a cabeça das convenções sociais da sua época. Porque Jesus não foi consultar índice de desenvolvimento humano, renda per capita, produto interno bruto, questões socioeconômicas, porque se ele fosse procurar os economistas, os sociólogos, os políticos da época, eles iam botar a seta, Judeia, Judeia. Jesus disse, eu vou exatamente na direção contrária, Galileia, Galileia, Galileia dos gentios. Foi lá onde Jesus fez a maior parte dos seus milagres, foi lá onde Jesus passou a maior parte da sua vida, e sempre ao contrário do que as convenções sociais esperavam. Jesus, ele sempre gostava de confundir a mente de quem pensava que era alguma coisa. Ele gostava de fazer umas coisas que homem não consegue fazer. Ele pegava, por exemplo, dois extremistas, dois polos, e juntava sem dar curto-circuito. Porque no grupo dos 12 ele pegou um colérico e um sanguíneo, um fleumático. Pegou Pedro, uma bomba chiando, e pegou João, que vivia anestesiado. E disse, vocês vão trabalhar junto. E dos 12 eu quero 3. E dos 3 vocês vão estar juntos, os 2, toda hora. Ele é muito explosivo. E tu parece uma barata morta. Vai aprender a conviver os dois. Porque quando eu estou no meio, quem tem diferença tem que ficar na unidade e na comunhão. Louvado seja Deus. Porque tem crente que chega para o pastor e diz, escolha, ou ele ou eu. Jesus vai dizer, nenhum nem outro. Vigia, porque aonde Jesus está, as diferenças evaporam-se e desaparecem, para que a glória dele resplandeça exclusivamente. Eu vou citar só mais outro exemplo de outra loucura que Jesus fez. Jesus pegou um da extrema esquerda e um da extrema direita e disse, vai trabalhar comigo. Trazendo para o dia de hoje, vocês estão entendendo. Ele pegou Simão zelota, antigoverno, odiava o governo, oposição, e pegou Mateus publicano, pró-governo, funcionário do governo, e disse, vai ficar aqui, direita e esquerda, vai trabalhar comigo também. Eu não gosto dele, mas tem que gostar de mim. Quem gosta de mim vai gostar um do outro, e vai trabalhar todo mundo junto para fazer a minha obra. Então pare de olhar para alguém que está ao lado e fique perguntando a Jesus, por que o Senhor escolheu ele? Porque pode ser que alguém esteja olhando para você e perguntando a Deus, e por que o Senhor escolheu ela? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E nisto sereis meus discípulos, quando derdes muito fruto. Isso é possível dar fruto se tiver enxertado em Jesus, se tiver enxertado no pastor Cai, se tiver enxertado em pregador, em cantor, em profetiza, em guru gospel, vai voar como palha seca. Mas se estiver enxertado em Cristo, moda não derruba, política não derruba, governo não derruba, filosofia não derruba, ideologia não derruba, nenhuma porta vai prevalecer, porque Jesus derruba ela e a igreja avança, porque ela tem a autoridade que há no nome que há sobre todo nome, o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mas dizei a Pedro e aos discípulos que estou indo para Galileia. Jesus gosta de ir aonde ninguém vai. Por isso que ele chegou na sua casa, no seu bairro, na sua parentela. E com todo respeito, Jesus vai onde a polícia militar não vai. Jesus vai onde corpo de bombeiro não vai. Onde a vigilância sanitária não chega. Onde companhia telefônica não chega. Glória a Deus.
Jesus chega aonde nem os anjos chegam. Eita Deus! Tanque de Betesda. Dizia a crença que um anjo movia as águas. A gente sabe que nem é isso, né? Mas a crença se instaurou ali. E quando Jesus chegou, dando uma volta, que viu o paralítico, disse: tu, rapaz, toda vez eu pego a ficha, mas quando é a minha vez, alguém passa na frente. Eu queria ser curado, mas não tem quem me leve. Jesus disse: você não precisa não, ninguém leve não, porque você não vai até a cura que vai chegar até você. Glória. Levanta, toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Jesus é especialista em ir aonde ninguém vai. Ele entra aonde a oposição e a resistência impede que outras esferas entrem. E ele vai mandar esse recado para ir na Galileia. Maria Madalena chega e dá o recado aos discípulos que estavam trancafiados com medo. E é interessante que, quando ela dá o recado, o apóstolo João nos ensina que Pedro e João, crendo ou não no que ela falou, vão correr para ver o sepulcro. É interessante que João diz que vai correndo na frente, Pedro vai atrás. Mas quando chega no sepulcro, João não tem coragem de entrar. João entra, Pedro entra. E há uma cena fantástica que vai comover o coração de Pedro. É que quando ele entra no sepulcro, os lenços que envolviam o corpo de Jesus estavam lá. Isso foi um sinal tremendo que Jesus deu, porque Jesus, sendo Deus e conhecendo o futuro, sabe que há 4 grandes teorias que foram levantadas para negar a ressurreição de Jesus. 4 grandes, tem várias, mas são 4 principais que negam a ressurreição de Cristo. E uma dessas 4, eu vou falar só uma, é uma teoria que diz que, na verdade, o corpo de Jesus foi devorado por alguma fera. Um tigre, um leopardo, uma hiena, até um cachorro doido. Foi lá e devorou o corpo de Jesus e ele desapareceu. Então Jesus, para desmontar com um golpe só essa teoria, teve a lembrança, o cuidado de, quando ressuscitar, deixar o lenço lá quietinho. Porque qual é o tigre que, antes de devorar o corpo, ia tirar a embalagem e dobrar lá no canto? Então, quando Pedro chegou, disse: não foi hiena, não foi tigre, não foi leopardo, glória, foi o Pai que bradou do céu, mandou a morte da macharré, removeu a pedra, glória, e deu vida ao Filho, glória ao nome de Jesus. Eles voltam para casa. Eles voltam para casa para dizer aos demais discípulos: olha, o Nazareno está vivo. Eu penso, na minha interpretação, que quando as mulheres chegaram dizendo, a maioria dos discípulos disse: mulher, você sabe, né, emotiva, tiveram uma visagem e estão confundindo com a realidade. Mas quando Pedro e João voltam dizendo: rapaz, ele está vivo mesmo, que a gente encontrou lá uma cena fantástica. Talvez eles pensaram: isso é contagioso, essa alucinação está passando, está vendo que ele não está vivo, coisa nenhuma. Jesus poderia chegando, dando uma carteirada e dizendo: eu estou vivo sim, mas repito, ele não tem pressa. Ao invés de ele aparecer logo na casa, ele deixou que a informação fosse sendo trabalhada no coração dos discípulos. E enquanto isso, Lucas 24 nos registra que ele foi fazer uma visita a 2 discípulos que nós não sabemos quem são, embora Lucas chame um deles de Cleopas. Não sabemos se era o apelido de algum dos outros dos 11, ou era um outro discípulo que ainda não foi revelado nas Escrituras. Mas esses 2 discípulos, depois que recebem a notícia da morte de Cristo, voltam no domingo de Jerusalém para Emaús, uma distância de 12 quilômetros. 12 quilômetros naquela região era uma caminhada de um dia inteiro. Possivelmente saíram logo cedo e foram caminhando, voltando, desiludidos, tristes, arrasados. O mundo deles tinha desabado ao chão. Quem se coloca no meio da viagem, no Expresso Canelinha? Jesus ressuscitado. Só que Jesus aparece de uma maneira tão simples que eles confundem Jesus com um forasteiro, com um viajante. Jesus chega perguntando: e aí, meus irmãos, como é que vocês estão?
e a resposta deles é dura. Eles dizem assim a Jesus mais ou menos: você não tem Instagram não? Você não tem WhatsApp? Tu não está no grupo da igreja? Não assististe jornal hoje? E Jesus disse: o que aconteceu? Só se fala dele, tadinho, bichinho, era tão bonzinho. Ele quem? O Nazareno. Será possível que você não assiste jornal? Ele vivia dizendo que ia ressuscitar. E ele era até poderoso, fazia tanto milagre. Se você entrasse no perfil dele, ia ver as postagens. As pregações do YouTube dele era tão bonita. Eu estou parafraseando, mas eles disseram mais ou menos assim: era tão bonzinho ouvir ele. Ele fazia tanto milagre. E o pior, dizia a gente que ia ressuscitar. E hoje já é o terceiro dia e nada. Domingo de ressurreição, mas ele se comportando como se fosse sexta-feira santa. É aquele crente que sofre de excesso de passado. E excesso de passado pode gerar depressão. Lembra que eu disse ontem que Jesus vai pegar a cabeça de alguns crentes e promover um giro de 180 graus? Que é gente que está andando para frente, mas olhando para trás. E Jesus vai virar a cabeça, dar um empurrão e dizer: olha para frente, terra. A vida é vida. A vida segue. Deixa de chororô, deixa de chorumela, deixa de mimimi. Vira o dia, vira a página. Jesus ressuscitado, falando com eles, e eles dizendo que Jesus era um desinformado, viajante, que não sabia de nada. O que é que Jesus faria se fosse um filho mimado de painho? Se transfiguraria, ia dizer: desinformado é vocês. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Mas nada disso. O que é que Jesus faz com um crente que está fraco, crente que está murmurando? O que é que Jesus faz com um crente que está com nível de fé baixo? O que é que Jesus faz com um crente que está sem força para andar? Vacina de Bíblia, injeção de palavra. Jesus não vai cantar corinho de fogo, não vai dar uma cortada de laço, não vai chamar 2 anjos para pegar na mão dele e sair marchando. Jesus vai dar uma marretada de Bíblia na cabeça dos dois. O problema de vocês é falta de Bíblia. Aí Jesus agora deu uma lapada mais forte. Eles não disseram que Jesus não sabia das notícias? Aí Jesus disse: vocês não sabem de Bíblia, vocês não leram. Eita glória, a lei e os profetas não? Vocês estão dizendo que eu não leio o jornal, e vocês não leem a palavra, porque se vocês lessem a palavra, vocês conheciam a minha profecia. Mas já que a gente tem 12 quilômetros de andança, eu vou dar aula agora de EBD, misturado com doutrina, e vocês vão aprender a minha palavra, para essa tristeza, essa depressão e esta ansiedade sair do vosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Tá tristinho? Bíblia. Tá sem sono? Bíblia. Tá sem apetite? Bíblia. Tá sem vontade de viver? Bíblia. Tá com raiva? Bíblia. Bíblia. Palavra. A palavra é pão, a palavra é água, a palavra é fogo, a palavra é martelo, a palavra é espada, a palavra é mel. Recebe a palavra e ela dará vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus pela palavra dele na sua vida. Esta palavra que quebra o arco, esta palavra corta a lança, esta palavra fecha a cova, essa palavra cura lepra, essa palavra cura cegueira, cura e traz ao homem uma comunhão que ele nunca teve com o Espírito Santo de Deus. Jesus fez isso. Bíblia, palavra. O negócio foi tão bom, a aula foi grande e Jesus foi ensinando. Quando chegou na bifurcação que na estrada tinha, Jesus fez um teste. A bifurcação, Jesus sabia qual era o lado que eles iam, aí fez que ir na direção contrária. Tem aquela pessoa que ela precisa de algo, mas ela não quer dizer que é ela que precisa, ela diz que é você. Eles fizeram isso. Por que você vai para o outro lado? Não vá não, está tarde. Você está cansado da viagem. É perigoso, mas não era. Mas na frente a gente vai descobrir porque eles ficaram dizendo: vem com a gente. Não é bom você ir não, é bom você ficar, é bom para você, mas não era. A gente sabe mais na frente porque foi que eles fizeram esse pedido a Jesus. Eu disse: tá bom, já que vocês estão pedindo, agorinha estavam me xingando, mas agora já estão pedindo para eu ficar. A palavra faz isso. Olha, se um crente chegar num culto e disser: misericórdia, 1 hora de palavra hoje, meu Deus do céu, e eu vou conseguir me concentrar esse tempo todinho?
Não vai ter um intervalo não para o cantor cantar um corinho de fogo. Meu irmão, você precisa nascer de novo. Porque crente que fica desesperado, porque no culto vai ter meia hora, 40 minutos, 1 hora de Bíblia, ele não é ovelha, é bode. Porque ovelha, ela gosta de grama. Segunda-feira, grama. Terça-feira, grama. Domingo, grama de novo. Grama. Eita, glórias boas. Eita, grama boa. Glória, grama boa. Ela vem para o culto no domingo, porque a ovelha, ela mastiga, engole. Quando você pensa que acabou, ela volta aquela comida todinha para a boca para mastigar mais. Então o crente vem para o culto no domingo, você encontra com ele na sexta-feira. Minha irmã, como é que tu tá? Rapaz, eu estou na bênção. Rapaz, eu estou pensando naquela palavra de domingo ainda. Eita, irmão, foi mesmo a ovelha mastigando. Então, quando eles receberam a palavra, gerou neles desejo de ficar mais perto de Jesus. Suporte, viu, irmão? Porque eu não sou itinerante, não, sou pastor de igreja. A gente fala assim e Deus vai dando a gente a revelação mesmo. Se a sua alma se satisfaz mais, que não assista seu seriado, assista seu filme, mas se a sua alma tem mais prazer em maratonar um seriado inteiro e ficar em depressão porque o diretor cancelou o contrato e não vai ter a continuação da temporada, como é que eu vou viver sem saber o final dessa história? Eu acho é bom. Eu acho é bom quando essas séries são canceladas do nada. Olha, irmão, eu vibro para esses crentes aprender. Aí fica depressivo. E agora, o meu herói? Eu não sei como é que vai ser. O teu herói já revelou o plano dele completo. Ouve a palavra que ela tem um plano completo para a tua vida. Essa história não é inacabada. Mas se eu tenho mais prazer em maratonar um seriado e para ler o livro de Obadias eu fico tonto, Obadias ou Judas, eu estou falando Obadias ou Judas, você sabe por quê? Porque são um capítulo só. Aí vai ler Obadias, tem crise de labirintite, a pressão baixa, o olho queima. Meu irmão, se tu não presta para ler o livro de Obadias, já está morto já. É orar para Deus ressuscitar mesmo na sua vida, tem que ter ressurreição. Mas quanto mais perto de Jesus, mais desejo tem. Então, como eles ficaram com Jesus ali ouvindo e não sabiam ainda que era Jesus, pediram para Jesus ficar. Fica mais um pouquinho. Na hora que chegaram em casa, foram fazer a refeição. E aí foi quando Jesus se revelou. Como? Num gesto. Jesus se revelou sem sensacionalismo, sem propaganda, sem muito fuzuê. Um gesto. Ao abençoar o pão, e nós um dia veremos Jesus fazer isso, com certeza, mas ele fez de um jeito que só ele sabia fazer, e a prova que esses discípulos conheciam quem era Jesus, é que quando Jesus fez o gesto, um olhou para o outro e disse: é ele. Mas Jesus nem ficou para tirar a selfie, ele desapareceu na hora, porque o que eles tinham para continuar, Jesus já tinha dado. Nós somos pentecostais, cremos no mistério de Deus, mas o que é suficiente para a gente caminhar é a palavra. Pare de ser catador de profecia, catador de revelação. Aí tem revelação ali, eu vou. Não, vá se tiver Bíblia. Se tiver Bíblia, é suficiente. Se tiver revelação, é um bônus, é uma gorjeta do céu para você. Mas se tiver palavra, passa o céu e a terra, mas a palavra não há de passar. O que você precisa é palavra. Palavra.